Pessoal, boa noite. Boa noite. Coloquei no grupo do WhatsApp. A gente já passou fazendo aquela fase de nivelamento sobre resistores, lei de Ohm e lei de Kirchhoff para as tensões e para as correntes. Então, o que é que vocês devem fazer ao longo da disciplina? Dar revisada e refazer os exercícios, tá bom? Então, é muito importante, porque isso vai ser fundamental para nós prosseguirmos na nossa disciplina. Hoje, nós vamos deixa eu colocar aqui. Hoje nós vamos estudar, vou colocar assim, noções de corrente, ou tensão, CA e CC. Noções de corrente e tensão, CA e CC. CA, preste atenção, tá? CA quer dizer corrente alternada. E CC quer dizer corrente contínua. Tá? Alguém sabe dizer aí o que seria corrente alternada? É só básico, tá? Nós não vamos nos aprofundarmos, porque essa disciplina seria circuitos elétricos com corrente alternada. Nós não vamos nos aprofundar. Mas aqui a gente precisa saber do básico, porque, por exemplo, ali, como eu falei na primeira aula, ali tem um gerador de funções que ele gera corrente alternada. Então vocês precisam saber o que é, vocês têm uma noção do que é, para que nós. Ali tem uma fonte de tensão, ela fornece tensão contínua. Mas o que é contínua? O que é alternado? Alguém sabe dizer o que seria corrente alternada, sinal alternado, tensão alternada, o que seria? Corrente alternada onde há mudança de polaridade. E aí? No ciclo de 60 Hz. Oi? No ciclo de 60. O ciclo de 60? Alternância, positivo e negativo, no ciclo. Isso. Beleza. Então é isso. Corrente alternada tem a ver com o ciclo, mudança de polaridade, mudança de corrente. Então, a corrente alternada é uma corrente que ela muda, e depois eu vou compartilhar o vídeo com vocês, aí vocês me lembram, tá? Lá na playlist Circuitos Elétricos tem um vídeo, tem um slide, tem um PDF para vocês fazerem um download. Então assim, eu não escrevo muito aqui, mas tem muito material pronto, tá? A apostila de Circuitos Elétricos mesmo. Alguém já teve curiosidade de ver a playlist de Circuitos Elétricos? Não? Pronto. Essa apostila está bem completa, tá? Então tem bastante material. Da corrente alternada, ela, como foi falado, ela é a corrente onde você tem uma mudança de polaridade da corrente, tá? Ora ela está indo num sentido e ora ela está indo no outro. Então imagine que aqui você tem um condutor, não é? E a corrente elétrica é a corrente dos elétrons. E quando ela está indo num sentido só, considerando o sentido convencional, quando ela está indo num sentido só, ela é chamada de corrente contínua. Ou seja, em todo o período ela não muda de sentido, ela permanece no sentido. Isso aqui não é corrente contínua. A corrente alternada, ela muda de sentido, o tempo inteiro. Então aqui, por exemplo, a corrente está nesse sentido, e quando você tem um outro semiciclo, você tem a inversão de polaridade, o que força a corrente ela circular no caminho, no sentido, né? No sentido contrário. Essa mudança de polaridade, normalmente, veja, corrente contínua
é tranquila, ela sempre vai ter a mesma polaridade e a corrente vai circular no mesmo sentido. Então aqui eu poderia dar aqui exemplos. A bateria de um carro, uma pilha, né? Aqui ó, de um carro, bateria de celular, pilha, né? Então basicamente que são exemplos de tensão contínua. A tensão alternada, que por exemplo está disponível na rede elétrica residencial, ou seja, nessas tomadas aqui você tem uma tensão alternada. Essa tensão alternada ela muda de polaridade. No caso daqui de Pernambuco, né, você tem no Brasil, né? Só acho que no Uruguai é 50 Hz, né, em outros países. Mas aqui no Brasil você tem uma periodicidade de 60 Hz, ou seja, toda corrente alternada ela possui um período. Então você tem, basicamente, se você tem um período, você tem o quê? Se você tem um período, você tem uma frequência, né? Se você tem um período, você tem uma frequência, ou seja, o período é o tempo em que o seu sinal ele leva para completar um ciclo. E a frequência é a quantidade de ciclos por segundo que aquele sinal é capaz de fazer. Mas, para nós sairmos aqui das palavras, vamos ver um desenho. Então aqui, por exemplo, é um sinal alternado. Aqui você tem o tempo, aqui você tem a tensão ou corrente, né? Tensão corrente. Você pode chamar ali com o tempo de tensão, né? Volt. Chamar de volt ou ampere. Essa tensão corrente ela está variando numa certa periodicidade. Então aqui, ó, perceba que após, deixa eu pegar aqui, após chegar nesse ponto aqui, ó, após chegar nesse ponto aqui, ó, você tem uma repetição de sinal do sinal, né? O ciclo. Então o ciclo ele começa aqui, por exemplo, em 0 e aqui ele termina. Por que eu sei que ele termina aqui? Porque daqui para cá ele se repete. Então eu sei que o período é daqui até aqui. Então você precisa enxergar no sinal onde ele começa, onde ele termina e onde ele volta a se repetir. Por exemplo, o dia ele tem 24 horas, né? Você vai das 0 horas até as 23h59. Então, aqui é o ciclo do dia, né? Ou, aqui no caso, a Terra, o ciclo de um dia é o tempo que ela leva para completar uma rotação completa. O ciclo de um ano, não é? Aqui é o tempo em que a Terra ela leva para, não é? Aqui não é um ciclo, né? É uma figura geométrica que eu esqueci o nome. Hã? Sim, o elipse. Então você tem aqui o ciclo da Terra em torno do Sol. Esse ciclo nós chamamos de quê? O ciclo da Terra em torno do Sol nós chamamos de ano. Não é? É ou não é? Nossa professora, não é? Não é? Estou errado? Não. Pronto.
Então aqui, ó, dia, ó, aqui ano, tá? Então aqui na corrente, o ciclo, o tempo que ela leva para completar um ciclo é o período. É o período da onda. Então quando eu perguntar assim, qual é o período dessa onda? Você precisa olhar, você vai enxergar isso aqui no osciloscópio, tá? Você vai olhar e você vai entender o que eu estou dizendo aqui quando você olhar no osciloscópio. Outra característica muito importante, eu falei de período, existe a frequência, tá? Então, a frequência, você sabendo do período, a frequência é ou melhor, a frequência é o inverso do período. Quanto maior o período, menor a frequência. Por exemplo, qual é o período que é maior? O período de tempo que é maior? O período do dia ou o período do ano? Do ano. Do ano. Qual é a frequência que é menor? A frequência dos anos ou dos dias? A frequência é menor. Do ano, né? Porque um é inverso do outro. Então, os dias eles se repetem mais do que o ano. Então, aqui é a mesma coisa. A frequência, quanto maior o período, menor a frequência. Quanto menor o período, maior a frequência. Então, por exemplo, essa aqui é uma onda, mas se eu tiver uma onda dessa forma aqui, ó, quem tem a frequência maior? O sinal azul ou o sinal preto? Quem tem a frequência maior? Quem é? O sinal azul ou preto? Azul tem duas frequências no período. Isso. É maior. Isso. A frequência do sinal azul é o dobro da frequência do sinal preto. E o período? Qual é o período maior? O período maior. Qual? Tem alguma dúvida? Vocês entenderam esse conceito de período e frequência? Beleza. Outro conceito importante é o conceito de polaridade. Seja tensão, seja corrente, se você observar, no eixo das abscissas é o tempo. E aqui você tem a parte que fica acima e a parte que fica abaixo. A parte que fica acima é a polaridade positiva e a parte que fica abaixo é negativa. Certo? O que é que essa polaridade quer dizer? Essa polaridade quer dizer que você tem a corrente indo em um sentido ou no outro sentido. Basicamente é isso. Então, por exemplo, aquele sinal é um sinal alternário. Então quer dizer que ele se enquadra aqui. Ora a corrente está indo num sentido, e ora a corrente está indo no outro sentido. Ou seja, há uma inversão de polaridade. Agora, se eu colocar o outro sinal aqui assim, esse sinal é o quê? Contínuo. Por que ele é contínuo? Não variou em relação ao tempo. Não variou. Não. Não mudou o sentido. Porque ele não mudou de sentido. Porque esse sinal não mudou de sentido. Então aqui é um sinal contínuo constante. Agora, esse outro sinal aqui, ele é o quê? Ele é contínuo. Ele é contínuo variável. Por que ele é contínuo ainda? Ele continua no mesmo sentido. Porque ele continua no mesmo sentido, ele não mudou de polaridade. Ele só muda de polaridade se ele
vir abaixo desse eixo aqui do tempo. Certo? Então seria a alternância das polaridades. Aqui a corrente alternada, normalmente nós nos referimos como um sinal que muda de sentido. Um sinal contínuo é um sinal que não muda de sentido. Aí a diferença da contínua para a alternada seria a mudança das polaridades. Isso, a mudança das polaridades. Mas eu posso ter a mudança de valor, mas ainda assim o meu sinal permanecer contínuo. Quer ver uma coisa? Às vezes a carga da bateria não varia, a corrente varia, mas ela permanece contínua, mas deu uma queda de tensão, não é? Então você pode ter alguma coisa ali que deu uma queda de tensão, mas ela continua contínua, porque ela não mudou de polaridade, tá? Então isso é muito importante vocês entenderem o conceito, né, de corrente contínua. Isso que eu estou falando serve para tensão e serve para corrente. Agora é óbvio que quem vai determinar o sentido da corrente é a tensão. Ou seja, a tensão é quem determina o sentido das correntes, porque ela é a força eletromotriz. Sem tensão não há corrente. E sem corrente não existe tensão. Se você pegar uma bateria agora nova, colocar aqui, eu tenho diferença de potencial, eu tenho tensão, mas se eu não conectar, se eu não fechar o circuito, eu não tenho o quê? Corrente. Qual o princípio daquelas cercas elétricas? Tem uma tensão alta. Então, não conheço o centro elétrica não, mas já falo, se eu puder A tensão responder. altíssima e uma corrente bem baixa. Né? Você está afirmando ou está afirmando? Estou afirmando. Beleza, eu não que aprendo. Estou na posição de aprendiz agora, tá? Não, é sério, eu não sei. Então, aí Eu sei que se tocar, acho que leva choque, não não. leva choque, a pessoa vai botar uma corrente altíssima, porque aí o ladrão vai correr e para o dono da casa. Né? Aí se colocar uma tensão altíssima, tá? Se está estralando, e a corrente é baixa, que é para não segurar o caboclo lá, só para escutar. Então quer dizer que se alguém tocar ali, não morre, porque você falou, aí eu posso dizer que a corrente elétrica é quem causa os danos no ser humano, tá? Se não houver corrente elétrica, não há dano, tá? Precisa haver corrente elétrica. A partir de 2, 3 amperes é que você começa a ter efeitos da corrente, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Pronto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar acerca disso. Falei de... Aqui a conta é básica, tá? No caso da rede elétrica, que eu falei que era 60 Hz. Só para a gente fazer uma continha aqui, para não perder o costume. Quanto é que seria o período da rede elétrica que está aqui? Opa, não, o período, pessoal. A frequência que é 60, tá? O período é 1 sobre 60, que dá 16,6 milissegundos. Ou seja, então se isso fosse a rede elétrica, aqui, se você considerar em milissegundos, aqui seria 16,6. E obviamente, aí aqui precisaria mudar, colocaria a tensão, né? Seria 16,6. E aqui, na rede elétrica, quanto é que é o pico de tensão aqui? Quem sabe? Quanto é o pico de tensão da rede elétrica? Qual é o pico de tensão dessa rede elétrica aqui? Isso, ó. 313 volts. Agora, se eu perguntar qual é a tensão eficaz, a tensão eficaz seria aproximadamente 220. E a tensão eficaz é uma tensão constante, tá? É uma representação de uma tensão constante.
A tensão eficaz, ela é o RMS, ou RMS, ela é a representação de uma tensão constante. A representação de uma tensão constante. No caso, no 313 é a tensão aparente? Não, 313 é o valor de pico da tensão. Tá? Padrão? Para a tensão alternada de 220 volts eficaz, a corrente de, ou melhor, a tensão de pico é 313. Acontece aqui, ó. Tensão de pico é igual a tensão eficaz vezes raiz de 2. Se fosse 380, seria raiz de 5. Se fosse 380, seria raiz de 20. Não. Porque aqui é o conceito de tensão de sinal alternado. Tensão de pico, não importa qual é o valor. Tá? Se é 220, se é 380, se é 1000 volts, aí não importa. Tensão de pico e corrente eficaz. A relação é essa aqui. É a relação matemática, tá? É a relação matemática, aí alguém deduziu e chegou aqui. Vai pegar a prova? Oi? Vai pegar a prova? Vai. Aqui, ó, tensão de pico, se você fizer 220 vezes 1,4, que é? Aqui é 1,41, vai dar aproximadamente 350. Aproximadamente. Então a tensão de pico, ela é um valor momentâneo quando a onda chega aqui, tá? Lembrando que o período todo é 16 milissegundos. Então quer dizer que ela passa um tempo quase igual a zero, né? Ou seja, um intervalo de tempo bem pequenininho que ela passa por essa tensão bem rápida. Então, a tensão de pico. Normalmente o que nós medimos no mundo da eletricidade é a tensão eficaz. Tá? Por quê? Porque a tensão eficaz ela é a representação de uma tensão constante que transfere a mesma quantidade de energia. O que é isso? Vou falar aqui, vou dar um exemplo básico aqui. Então imagine duas situações aqui. Imagine que você tem um chuveiro elétrico, tá? Um chuveiro elétrico aqui, que está ligado na rede elétrica normal, aqui de 220 volts RMS. Você acabou de ligar o chuveiro. Para chegar na temperatura, eu estou chutando aqui os valores, de 60 graus. Chegar aqui de qual a temperatura? Alguém sabe? 35. Bom, 35 graus. Vamos supor que leve 5 minutos. Preste atenção, 5 minutos. Isso aqui é uma tensão igual àquela da rede. Uma tensão de 220 volts RMS, ou seja, essa tensão aqui, ó, onde a tensão de pico vale quanto? 303 volts. Então, para chegar no 35 graus, leva quanto tempo? Aqui nesse caso? Não, aqui nesse caso aqui, leva 5 minutos. Beleza? Agora imagine uma outra situação. Imagine uma outra situação aqui do chuveiro. Ó, o mesmo chuveiro, tá? Igualzinho. Mesmo chuveiro. Sendo que ao invés de uma tensão alternada, eu vou colocar uma tensão contínua de 220 volts. A pergunta é, quanto tempo ela vai levar para chegar em 35 graus? O mesmo tempo. Professor, e se a corrente alternada ela tem um atraso? O mesmo tempo. Por quê? Porque, independente se é alternado ou contínuo, o que importa aqui, ó, 220 volts é RMS, 220 volts contínuo. Então vai transferir a mesma energia.
Tem um desenho Não, a mesma energia. Porque a tensão RMS, ela é a representação da tensão contínua dessa tensão alternada. Então, você colocar esse sinal é a mesma coisa que está colocando esse aqui. Em termos de energia e potência, tá? Pelo amor de Deus. Porque tem equipamentos que só funcionam com tensão alternada. Eu estou falando em termos de quê? De energia. Por quê? Porque o chuveiro elétrico ele está fornecendo energia para quem? Ou para o quê, né? Para a água. Então, em termos de potência, de transferência de energia, aqui você tem o mesmo rendimento. Tá? Então, eu estou falando essa situação aqui, por quê? Porque quando você vê isso aqui, é a representação da tensão contínua que transfere a mesma quantidade de potência. Tá? Então, levaria o mesmo tempo. Beleza? Alguma dúvida? Sempre foi só uma noção. Muitos de vocês já viram aí tensão alternada, muitos nem tinham visto ainda, né, o conceito. Mas quem não viu ainda, entendeu? Alguma dúvida? Quem ainda nunca viu, entendeu? Alguma dúvida? Pergunta? Beleza? Como é que chega a atenção a 332? Como é que chega ali? 333? Certo, 313, certo. Isso aqui vem da concessionária, né? É a concessionária que gera essa energia, não é? E transfere, né? Mas qual é o valor que chega essa confusão? Que chega de 313 para 220? Em vez disso aqui é fornecido pela concessionária. Daqui para cá é matemática. É você calcular o valor eficaz de um sinal senoidal. Tá? Aí você precisa colocar Aí tem uma expressão matemática que assim, não é objetivo, né? Mas, por exemplo, o valor eficaz é ele pegar a tensão de pico vezes o cosseno, aí pega a velocidade angular, a fase inicial, enfim, é matemática, mas não é objetivo não, tá? É a dedução matemática. Vocês já pagaram circuitos elétricos aqui? Vão pagar ainda? Não, circuitos elétricos com corrente alternada. Não. Mas vocês vão pagar? Vocês Se viram lá? você chegar tempo, eu acho que sim. Mas o nome da disciplina é esse mesmo? Não. Nas quartas-feiras era para levar para dar essa disciplina, para estar de direção. O nome é só circuito elétrico. Circuitos elétricos. Então tem que ver. Tem circuito e tem acionamento elétrico. É outra disciplina, essa não é. Beleza. Então eu seria nessa disciplina. Pronto, mas é isso. Mas veja, eu só estou dando essa noção aqui, mas a gente não vai se aprofundar nisso não. O meu objetivo, preste atenção. Viu, pessoal? O meu objetivo aqui é para que quando vocês ligarem as suas cópias, vocês vocês tenham noção do que está vendo, tá? Saber o que está vendo. O professor falou isso, tá? Se vocês olharem nas suas cópias, se vocês estiverem perto das suas cópias, dê uma olhada aí. Tá? Ali, ó. Ali tem as suas cópias. Dá uma olhada ali, Isso, dá uma olhada aqui. Vocês estão vendo que ele é quadriculado? Tem várias divisões. Então, vai aparecer o sinal assim, ó. Olha, o eixo na horizontal é o tempo e na vertical é a grandeza. Aqui no caso, o osciloscópio é o medidor de tensão, né? Sendo que é o medidor de tensão que você consegue ver em função do tempo. O multímetro você só vê a tensão, não é eficácia. Já o osciloscópio você vê a forma de onda da tensão que você está medindo, tá bom? Então por isso que eu tive que mostrar isso aqui para você. Eu copiei.